Bom dia a todos, bem-vindos à 8ª edição do FLIB. Eu e o professor Deidmar agora nós vamos apresentar a mesa chamada Eu Autor. Eu me chamo João Victor Pereira Brambila, eu sou escritor da editora Pindorama. Eu estou aqui com o professor Deidmar, que é um dos editores e também um escritor da editora. Você poderia se apresentar para a gente, professor? Bom dia, João. Bom dia a todos. Então, como o João disse, eu sou escritor, mas também eu sou um dos editores da editora Pindorama. Depois, ao longo do nosso papo, a gente pode conversar melhor sobre o papel dos editores, né? Porque são vários editores. Eu sou professor de Física do Instituto Federal e eu colaboro com a editora Pindorama, que é da minha esposa, a editora Pindorama, como editor e também publico meus livros pela editora, né? Meio que eu obrigo ela a publicar, tá? É uma troca aí. Tá certo. Então, Deida, né? Pelo relacionamento que a gente tem, eu carinhosamente chamo o Deidmar de Deida. Mas, falando sobre a editora, então, como que é a história da editora? Assim, como que começou a editora Pindorama? Então, a ideia da editora, a gente pensou nela assim, há 20 anos atrás, principalmente pela dificuldade que a gente percebia dos autores que estavam iniciando, inclusive eu na época, de publicar um livro, né? O processo de publicar um livro, com a tecnologia de 20 anos para cá, você pode publicar 10 livros, 20 livros, você não precisa fazer grandes edições, e mesmo assim o mercado era muito fechado. Então a gente começou a pensar nessa ideia de fazer uma editora para lançar novos autores, pessoas que gostam de escrever. Nós começamos com uma ideia totalmente não comercial. E até hoje, para falar a verdade, a editora Pindorama ela é mais um ideal do que propriamente uma empresa agressiva buscando aí se inserir no mercado apenas do ponto de vista comercial, né? Existem algumas coisas, né? Você tem os custos de produção, tal. Isso aí tem que gerar produtos, tem que gerar livros que tem que ter um valor de mercado, mas não é isso o nosso objetivo principal. Então, essa ideia a gente vem alimentando aí há 20 anos. E em 2015, eu estava trabalhando aqui no Instituto Federal, eu não pude me dedicar ao projeto, mas a minha esposa ela pôde se dedicar ao projeto e começar o projeto e criou a empresa, a editora Pindorama, o CNPJ, o site, toda a burocracia, todos os cadastros que se fazem necessário para você publicar um livro, para fazer isso da melhor maneira possível, da maneira correta, né? Tudo não de maneira amadora ou para colocar um produto com uma qualidade ruim no mercado. Então, assim, se a gente vai fazer um livro 1000 exemplares ou 10 exemplares, o capricho que a editora tem, o cuidado que a editora tem é o mesmo. Então a gente procura fazer com a melhor diagramação, a melhor capa, usar o melhor papel, porque o livro ele é um filho ali para o autor. Né? É verdade. É meio clichê a gente falar isso, mas o livro é um filho para o autor. É uma parte do autor que está sendo colocada ali. Às vezes é um sonho de 20, de 30, de 40. A gente tem autores aí de 70 e poucos anos que foi publicar o primeiro livro com mais de 70 anos. Então, olha a responsabilidade da editora. Então, nesse sentido, a editora Pindorama ela é bem diferente. Porque a gente tem esse carinho, sabe, com a publicação. Nós gostamos, a editora gosta do que está fazendo. Então, cada livro é produzido desta forma, com muito carinho, com muito zelo, com muita atenção. E todas as vezes que um livro fica pronto e nós vamos ver o livro, nós da editora ainda temos frio na barriga, ainda temos a expectativa. Depois de tanto tempo, ainda dá esse frio na barriga na hora? Não é mais um livro. Porque, assim, o maior medo do editor é quando você abre o livro, está lá um montão de livro, você abre e tem um erro ali na primeira página. E acontece. E, às vezes, a gente tem que
mandar imprimir tudo de novo e aquilo é descartado. Então, há uma expectativa muito grande no processo de produção de livro quando a gente tem essa preocupação. Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você também, né? Você publicou Sim. A Flama, a Brasa e a Cinza, participou do Vote, que é uma coletânea. Daí, assim, uma curiosidade minha, né, como editor, é assim, para você começou a escrever lá na adolescência. Sim. Aí escrevia no caderno lá da escola, mostrava para a professora, devia mandar para as meninas, etc. Funciona. Funciona também, né? E quando você foi acumulando poemas, você acreditava, você tinha essa expectativa que você iria conseguir publicar um livro? Demorou muito para surgir essa expectativa, assim. A minha professora até comentou uma vez, por exemplo, eu já tinha mostrado alguns poemas para ela, e ela falava, não, esses poemas aí você vai guardando e tudo mais. Até que por causa disso eu acabei guardando com um pouco de mais carinho, né? Foi mais certinho, assim, por exemplo. Mas eu não tinha ideia, assim, do primeiro poema que eu escrevi até só lá no 30º que eu fui ter ideia de que dava realmente para fazer uma publicação. E eu não conhecia a editora. Eu digo tanto questão de conhecer mesmo, de saber da existência. Que ano foi publicado? Foi 2019. Ah, tá. Eu não conhecia assim tanto de saber da existência da editora, quanto de saber do ideal da editora, porque a gente fala assim, eu vou entrar em contato com a editora. Imagina que é uma coisa super tensa, né? Super, não sei, vai ter um monte de gente julgando, eles vão cobrar muito caro, vai ser tudo um processo burocrático. E que nem você comentou dele, vocês tiveram que fazer esse processo burocrático, né, de criar o CNPJ e tudo mais. Mas vocês facilitam a vida do escritor muito. Assim, dessa impressão que eu tinha como seria, do que aconteceu realmente foi muito mais simples, muito mais fácil. Mas não, eu não tinha a menor ideia quando eu comecei a escrever. Quando me veio a ideia assim, foi tipo, demora até um pouco para cair a ficha. Tipo assim, será que dá para publicar mesmo? Eu mandei lá o e-mail, você poderia publicar e tudo mais? Vocês responderam, falaram, manda alguns exemplares, né? Tipo, alguns exemplos de poemas que você escreveu. Aí eu mandei, vocês gostaram, aí vai dando aquela animação. E tudo culmina num frio na barriga mesmo que vai criando. Nesse sentido, a editora Pindorama é bem diferente. Porque, geralmente, quando você publica em algumas editoras aí, que publicam em pequena tiragem, o processo é assim, você envia o seu arquivo, eles não vão fazer nenhuma análise do seu arquivo. Se tiver muito ruim e você pagar para publicar o livro, eles vão publicar do mesmo jeito, né? Então, assim, e depois que você recebe o seu produto, o livro é só um produto, às vezes, para essas editoras. Então, você recebe o seu produto, tchau, não temos mais relações. Perde esse caráter de filho, né, que nem você falou. O livro não é aquele filho da editora, é só um produto, só uma forma de ganhar dinheiro, e poderia ser outro produto, não precisaria ser necessariamente livro, né? Mas uma questão é que, assim, a editora Pindorama, nós publicamos o livro, nós acompanhamos todo o processo, nós colocamos um editor que vai cuidar da produção do livro. Então, chegou o original do João Vitor. Então, nós vamos analisar qual que é a pessoa mais indicada para analisar. É a literatura? É a divulgação científica? É um livro de psiquiatria? Então, precisa ter um editor que entende daquilo. Então, ele vai cuidar do processo de produção desse livro, ele vai analisar qual que é a melhor forma de publicar, o melhor tipo de capa, o melhor formato, o melhor tipo de diagramação, de fonte, até chegar ao ponto de publicar o livro. E depois de publicar o livro, a editora faz divulgação constante, promove eventos, convida os autores para outros projetos. Então, meio que quem começa a publicar na editora Pindorama não para mais, porque começa a ter esse sentido de família, de grupo, de comunidade no real sentido da palavra. É verdade. A gente publica na Pindorama, a gente começa a ser chamado para sarau, a gente começa a participar do FLIB. De mesa redonda. De mesa redonda. Então, Deida, você me deu um gancho aí para perguntar, porque você citou alguns exemplos de
de tipos de edição que tem que fazer, né? Que dependendo do tipo de livro que vai ser uma edição diferente. Quais são as linhas editoriais que a editora publica? Assim, que tipo de livro que a editora publica? Então, nós não temos uma única linha ou muito engessado, mas a gente tem publicado mais divulgação científica, literatura. Literatura brasileira, literatura infantil, literatura regional. Então, são as duas linhas principais. Mas nós temos autores que publicaram biografias, nós temos a autora que publicou sobre transtorno bipolar, nós temos o autor que publicou livro de fotografia. Então, as linhas são as mais diversas, mas o que a editora mais publica hoje é literatura e divulgação científica. Entendi. Acaba tendo esse trabalho de divulgação científica lá com o campus também, né? Porque tem toda uma produção científica lá que... Até por conta do meu trabalho no Instituto Federal, a gente acaba tendo esse contato com professores, com divulgadores, e eles acabam me procurando e eu acabo indicando a editora para publicar. E, eventualmente, eu sou um dos editores da parte de divulgação científica, por ser físico, por estar ligado à divulgação científica também, entendeu? Eu, no caso, sou estudante de matemática lá no IF. É verdade. A gente comentou aqui também sobre essa parte de sarau, de evento e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma das coisas para a gente salientar, assim, que a publicação do livro não acaba ali no momento que foi publicado, né, que tem ali o livro físico. É todo um processo que continua depois, não é como se publicasse pronto. Então, Deida, você pode falar um pouco para a gente sobre o que acontece assim, né, depois da publicação física do livro? O que a gente faz? Bem, eles já deram sinal ali para a gente de 5 minutos, mas a gente não está nem aí, vamos continuar até mais tarde, tá? Vamos continuar falando aqui. Não precisa cortar também, a gente vai direto. Ou eles vão cortar a gente direto, né? Para ir pro ar, a gente que vai editar, corta né, no meio da frase, né? Então tá bom. Vamos continuar. Então, depois da produção do livro, que tem várias etapas, né? Existe também a parte de divulgação, como falei, das vendas nas lojas virtuais, da organização de eventos, de propagandas, marketing digital, tem tudo isso que é feito depois. Mas, para nós encerrarmos, e eles não cortar a nossa frase no meio aqui, eu queria ter uma pergunta para você, que é o seguinte. Depois que você publicou o livro, quais são as expectativas que as pessoas têm em relação a você quando você fala, eu sou um escritor, eu publiquei um livro, tal? Que você sentiu que mudou em relação a isso para você? As expectativas das pessoas ficam um pouco mais altas. Independente, assim, que nem você falou, que dependendo da editora, independente do livro que você enviar, você pagando, a editora vai publicar. Então, a princípio, né, você só falar, eu tenho um livro, não quer dizer muita coisa. Porque, no caso, por exemplo, eu posso ter escrito qualquer coisa, eu paguei uma editora qualquer para publicar, então, poxa. Mas, a partir do momento que você fala que você publicou um livro, as pessoas elas criam uma certa expectativa assim, de que você... Talvez algum estereótipo, por exemplo, que um autor, né, tem que ser uma pessoa super culta, uma pessoa super inteligente e tudo mais. Mas a gente até é inteligente, mas não por isso, não por ter escrito um livro. A parte de escrever é mais uma questão da gente se dispor a criar. Porque todo mundo tem uma criatividade, todo mundo tem uma forma de criação. Então, algumas pessoas especificamente, elas vão ter como a forma principal de criação delas a escrita. Algumas pessoas vão ser mais visuais, vão fazer teatro, vão pintar e tudo mais. Mas algumas pessoas vão ser da parte de escrita. E basta que elas se disponham a se expressar ali na escrita que elas podem escrever um livro. Então, acho que as pessoas elas veem a gente como mais assim, um intelectual, ou uma pessoa mais, como posso dizer, diferente e tudo mais, mas é simplesmente uma pessoa que se dispôs ali a lidar com a própria criação. Uma coisa que eu percebo como editor é que tem muita gente que tem um material bom. Às vezes tem um professor que ele faz um projeto super bacana na escola, né? Então, assim, ele desenvolve uma coisa fantástica e ele não divulga, ele não publica. Então, aquele trabalho meio que fica ali na obscuridade e não consegue ajudar outras pessoas.
Assim, então, uma coisa que a gente está encerrando aqui, né, falaria para as pessoas que pensam em publicar um livro, se não for pela editora Pindorama, seja outra editora, mas publiquem, né? Então, assim, escrevam, anota suas ideias. Eu mesmo estou com um caderninho aqui, eu ando sempre com um caderninho, porque às vezes você ouve uma frase, né? Eu tenho um grupo comigo mesmo só no WhatsApp que eu mando as ideias lá. Eu não tenho um caderninho. Eu também tenho, mas você é mais jovem, você é mais moderno, você só tem o grupo, eu ainda uso o caderninho. Então, assim, anda com o caderninho, anota as ideias, as frases. Porque as ideias, às vezes, passam um anjo perto de você e sopra uma ideia, uma frase, que é fantástica, né? Você, às vezes, vê uma árvore e você tem pense uma frase que, se você der continuidade a ela, vai produzir um trabalho maravilhoso. Você fala, depois eu anoto. O anjo passou, já era. Você está deitado para dormir e vem uma ideia. Você fala, amanhã cedo eu anoto. No outro dia você não lembra, você perde. Daí você fica com aquela perseguindo a ideia, querendo pegar a ideia e você não consegue, dá agonia. Então, anotem suas ideias, comece a rascunhar suas ideias. Depois que você rascunhou, tem um caderno, comece a digitar, mostre para um amigo, leia para as pessoas. E você mesmo vai se auto-selecionando, falar, não, isso aqui é uma ideia que era legal, mas é muito clichê também, está cheio disso. E você pode, depois de fazer esse processo, de produzir um material escrito, ou você produzir um caderno, você olhar para aquilo e falar, olha, isso é muito pessoal, não quero publicar. Mas, como autoconhecimento, sim. Você olha naquilo, depois de 10 anos, você fala, como eu era bobo. Né? Como dá uma vergonha alheia, né? Dá uma vergonha ali daquele material. Mas aquilo mostra quem era você. Aquilo te dá autoconhecimento. Aquilo mostra para você que você era apaixonado por uma pessoa que não valia a pena de uma forma alguma. Né? Então, isso é importante como autoconhecimento, é terapia. E, nesse sentido, toda forma de arte é terapia. Sim. Eu imagino também, às vezes... Eu acabei não fazendo isso, mas quando a gente entra um pouco assim no processo de escrever, no caso, né, a gente pesquisa dicas de escritores, dicas para escrever e tudo mais. Aí vai ter lá dicas do Stephen King, dicas de não sei quem lá. E que nem sempre aquelas dicas são dicas que funcionam para a gente. Aquelas são dicas que funcionam para eles. Então, o principal também, eu imagino, nessa questão de autoconhecimento que vem com a escrita, a principal dica seria você conhecer o seu próprio processo criativo. Você conhecer como que você funciona. Porque, pelo que eu já li, tem escritores que escrevem livros de todas as formas. Tem uns que eles vão fazendo aos pouquinhos, tem uns que eles pensam primeiro toda a história, eles rascunham tudo de uma vez e depois eles vão polindo. Eu nunca conseguiria fazer isso na minha vida. Então, creio eu que o melhor conselho mesmo seja esse, de conhecer o próprio processo, conhecer o seu próprio processo criativo. Você ir vendo ali, eu escrevo melhor de manhã, eu gosto mais de escrever à tarde, eu escrevo melhor depois que eu leio, antes que eu leio alguma coisa, todo dia, não todo dia, enfim. Eu imagino que essa questão de autoconhecimento que seja o melhor conselho. Sim. E se você não desenvolver uma técnica, comece a anotar os seus sentimentos, pelo menos, né? Aquilo que te emociona, tal. Eu acho que é um bom caminho para começar a escrever literatura. Fazer um diário. Por exemplo. Então, se alguém tiver interessado, se alguém precisar mais de informações, a editora Pindorama, a minha esposa, a Luciene, ela atende por e-mail, por WhatsApp, por formulário no site, tem as redes sociais, basta procurar aí, www.editorapindorama.com.br, e com certeza ela vai atender vocês com muito carinho e vai encontrar a melhor forma de fazer com que o material de vocês, que a ideia de vocês, se tornem um livro. Né? Então, se não for pela editora Pindorama, fique à vontade, procure outras, tal, procure o seu caminho, mas o importante, gente, é a gente produzir arte, produzir cultura, e por isso que nós estamos aqui no FLIB. Obrigado a produção aqui que não nos cortou, espero que não corte a gente na edição. Obrigado, né? a todo mundo que não está encarando mal a gente nesse momento. Tem alguns que estão, você está vendo.
Então, obrigado, bom dia a todos e Deixem o fica like, com Deus. arrasta pra cima e muito obrigado.